De volta com os donos da bola e o nosso Mr. Band, Luciano Dias, chega com as últimas informações da Toca da Raposa. Fala aí, Luciano. Boa tarde, Cadu. Boa tarde, amigos ligados nos donos da bola. Amanhã foi de despedida aqui na Toca da Raposa. Ricardo Goulart apareceu rapidamente e deu um até logo para os ex-companheiros, para o técnico Marcelo Oliveira e também para os funcionários do clube. A conversa com o técnico Marcelo Oliveira foi um pouco mais demorada. Agradecimentos pelas oportunidades nos 2 últimos anos na Toca da Raposa. A diretoria não fala em valores, mas no site do novo clube de Goulart, o Guangzhou Evergrande, mostra que foram investidos 15 milhões de euros, o que equivale a mais ou menos 48 milhões de reais. Goulart falou que a questão financeira pesou, não teme perder visibilidade no futebol chinês e ainda mandou um recado para a torcida cruzeirense. Obrigado, primeiramente, ao Cruzeiro que abriu as portas, acreditou no meu futebol, onde pude mostrar o meu valor. Então, venho agradecer também a torcida, onde sempre me apoiou, sempre gritou meu nome, então fico muito grato. Então, desejo tudo de bom para essa torcida, que continue apoiando, que essa torcida é fantástica, é linda de se ver. Então, espero que de longe eu vou estar acompanhando, espero que o Cruzeiro possa conquistar títulos junto com essa torcida maravilhosa, como foi 2 anos consecutivos. Agora a diretoria corre contra o tempo para conseguir um substituto à altura de Ricardo Goulart. Começam as especulações, Conca, Cícero, a volta de Montijo, especula-se também, olha só, Guilherme voltando ao Cruzeiro. O gerente de futebol, Valdir Barbosa, não fala em nomes, mas disse que a diretoria vai contratar um jogador à altura para repor esse setor. É uma posição que vai ter que ser suprida de alguma forma, porque o Goulart é uma peça fundamental na equipe do Cruzeiro. E nós temos o interesse prioritário de ganhar a Copa Libertadores esse ano e temos também Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e, quiçá, o Campeonato Mundial. Então, o presidente e toda a diretoria estão trabalhando para que um grande jogador possa vir para o lugar do Goulart. Ô, Júlia, durante a coletiva de despedida do Ricardo Goulart, o Thiago Reis, meu ídolo, filho do Gaia, que sempre assiste a gente, meu segundo ídolo, o pai do Thiago Reis. E o meu terceiro ídolo, o Bernardinho, filho do Thiago Reis, toda a trupe lá. O Thiago Reis, que aliás foi o responsável pelo furo de reportagem e o primeiro a dar essa notícia do Ricardo Goulart. E ele perguntou hoje, na entrevista coletiva do Goulart, a respeito da seleção brasileira. Goulart, você acha que você vai ficar longe dos elefortes? Você acha que você vai perder possibilidades de seleção brasileira? Possibilidades também de negociação para a Europa, para um centro mais badalado? E o Ricardo Goulart disse que não, que no mundo globalizado, acesso à comunicação, todo mundo fica sabendo de tudo. Eu discordo. O mundo é globalizado, sim, a comunicação existe, é verdade, mas não a ponto de os treinadores, a mídia, o futebol europeu acompanhar o dia a dia do que acontece no futebol chinês. Você pode ficar sabendo, ter a informação. O Ricardo Goulart fez 3 gols, mas é diferente, não adianta. Você não vê o dia a dia, não é criado aquele movimento, uma espécie de lobby para o jogador, seja na seleção, seja no futebol europeu. Você concorda comigo ou com o Ricardo Goulart? Você acha que ele perdeu de vez espaço da seleção agora? Cadu, eu concordo com você e até eu diferencio um pouco da situação do Tardelli, por exemplo. Se o Tardelli for para a China, eu já vejo uma situação diferente, até porque o Tardelli conversou com o Dunga, conversou com a CBF, então é um jogador que até teve mais destaque, teve mais oportunidades na seleção. É diferente, seleção, é muito mais na seleção do que o Ricardo Goulart. Eu não vejo o mercado da China, o futebol chinês, como um futebol que tenha tanta repercussão. Não é um futebol até que abre tanto as portas para o jogador, para o resto da Europa, para a Europa como um todo. Então, assim, é diferente, igual a Dimara até comentou ontem, é diferente do futebol português, do futebol francês. É um lugar que o jogador não tem tanta visibilidade assim. Não, isso a gente jogando para baixo na Europa. Jogando para baixo. Está pegando Inglaterra, exatamente. Espanha, Então, eu acho que a situação do Goulart vai ser diferente da situação que seria se o Tardelli fosse para a China. Não, ficou ruim para ele esse negócio de seleção brasileira. Em relação à seleção brasileira ficou ruim. O cara é meio atacante, ele já briga com Neymar, com Oscar, William, Felipe Coutinho, Lucas, jogadores com marketing gigantesco, com muito talento, com qualidade. Assim, a gente pode relativizar, acho o Oscar um pouco superestimado, sei que o Júnior também concorda, mas são jogadores bons e badalados. Você comparar jogadores do Chelsea, do Liverpool, do Paris Saint-Germain, do Barcelona,
ficou feio, né? Vai jogar na China, fica complicado a seleção. A gente espera, pelo menos, coerência do Dunga, a partir do momento que ele falou que ia dar oportunidade para um grupo, ia tentar aquele grupo que ele realmente, mesmo estando na China, ele tem oportunidades, pelo menos por um dado período, quando você está lidando com um novo grupo, com uma nova história, com uma nova filosofia, mas sem dúvida alguma, é muito mais difícil quando você vai para esse mercado, não dá nesse aspecto pelo que o Tardelli fez efetivamente para a seleção. Isso é fato, mas eu espero que por coerência você não tenha realmente um jogador eliminado, limado da seleção apenas por isso. Mas talvez seja até pedir muito. Mas quando o Cadu tocou na questão da globalização que o Ricardo Goulart falou, quando ele fala das notícias que chegam de lá. Mas o que eu acho pior na situação de estar jogando num futebol alternativo como é o chinês é a forma de jogar mesmo. Quem é o técnico da equipe dele? Como é que joga? Quantos brasileiros tem lá? Qual é a forma de jogar? Você tem um jogador extremamente talentoso, como é o caso dele, que pode perder todo o seu futebol muito na novo, forma de jogar. O contrato dele é de 4 anos. Né? Porque ele ainda, por mais que ele tenha sido nas 2 temporadas um jogador importantíssimo, ele não está definitivamente com o seu futebol. Ou seja, ele é assim, não é. Ele pode perder o contexto desse futebol na parte física, na parte técnica. A globalização só vai te trazer notícia. Se eu insistir, eu coloco num site da China e consigo ver um jogo dele. Agora, não é isso. Quantos jogadores de renome vão parar em mercados que não são assim tão alternativos? Por exemplo, a Turquia, que você consegue até acompanhar os campeonatos aqui. E o cara tem que levar o preparador físico, o cara tem que levar o fisiologista, sabe por quê? E aí ele ganha um bom salário, ganha e tem condição de pagar esses profissionais pessoalmente para ele, ou exige que o clube tenha esse profissional especificamente para ele, porque o brasileiro, ele ressente de uma condição física melhor, ele ressente de treinamentos em 2 períodos. É isso que vai prejudicar o Ricardo Goulart, não é a globalização, porque a notícia a gente vai ter, né? O problema é como que ele vai jogar lá, um menino tão novo, com tanto potencial. Mas a opção é sempre a financeira, então tá. Ô Júnior, a gente já falou aqui algumas vezes que é muito difícil achar um substituto para o Goulart em termos de posicionamento, de função. Para o pessoal entender, resumidamente, ele é um meio atacante que joga centralizado ali na linha de 3 armadores do Cruzeiro, só que ele tem uma versatilidade, uma potência física tão grande que ele é, em muitos momentos, uma espécie de terceiro volante, preenche o meio-campo, ajuda ali na composição dos espaços e surge como um segundo atacante. Então ele sai de meia para fazer esse movimento, voltar na marcação, se adiantar e virar segundo atacante, às vezes virar até centroavante. É a principal virtude dele disparado, até porque, convenhamos, não é um jogador tão habilidoso assim. Não estou dizendo que é mau jogador, mas não é um meio atacante com a habilidade do Everton Ribeiro, por exemplo. É um cara que se baseia muito na parte tática e na base da força. Dito isso, é muito difícil achar um substituto com as mesmas características. Mas qual seria o substituto que manteria o nível do Cruzeiro ou às vezes até melhoraria? Você acha que algum desses jogadores poderiam até melhorar o Cruzeiro, algum desses citados? Porque são coisas diferentes, estilo e nível. Você pode trazer um jogador no estilo diferente para ocupar o lugar dele, mas com um nível melhor. Quem seria esse jogador? Você definiu taticamente muito bem a função do Goulart, é isso mesmo. Ele no Goiás era um cara de muita explosão, de muita correria, mas ele corria numa faixa menor de campo. E ele fez essa função, às vezes como terceiro volante, chega com muita facilidade, é impressionante. Ele faz aquele corredor central e vai embora. É um vai e vem danado. E o Cruzeiro talvez tenha, sim, que mudar o seu estilo, o seu esquema, a sua parte tática pela característica do Goulart. Pode ser diferente. Eu acho que se chega um Conca, aí você tem um upgrade. Porque você tem um cara para cobrar melhor porque você tem um cara para cobrar uma falta, que às vezes falta ser um Cruzeiro, a hora um, hora outra, era Dagoberto, Lucas Silva, era o Nilton na porrada, mas você não tem aquele cara que você fala, ele vai cobrar, existe uma chance real, concreta. Lucas Lima, que foi outro que você badalou. Você acha que o time melhora? Não, eu acho que o Lucas vai ser uma incerteza um pouco aí, né? Mas um cara que pode sim fazer um pouco isso aí. Pode ser moldado para fazer isso. Agora, com o Conca, você ganha a opção do lançamento em profundidade, de um passe, de uma virada de jogo maior, você vai perder essa parte física, não tem dúvida. E aí, pode até em algumas circunstâncias ser muito importante um Seymour, que é um cara que vai pegar, vai chegar junto, vai marcar, para que você consiga fazer uma transição melhor. Com Conca é upgrade, com Lucas pode haver essa moldagem para que você continue da mesma forma. Vai depender muito, uma coisa é certa, o Cruzeiro vai ter que mudar a sua característica. Antes da Júlia falar, vamos chamar o Maluf, porque tem aí a ver com esse assunto que a gente está abordando ainda. O Luciano falou do Guilherme ali, possível contratação do Cruzeiro. Será? O Eduardo Maluf revelou na Cidade do Galo que tem novidades na situação do atacante Guilherme. Vamos a ela e depois a gente volta com a Julinha. O Guilherme
nós tivemos com o procurador dele, ele falou da vontade do Guilherme de ficar, né? Eu acho que o Guilherme, nesses últimos 6 meses, teve o melhor momento dele no Atlético. É um jogador que o Levi gosta, é um jogador que a diretoria trabalha com a possibilidade de ficar, mas os primeiros valores colocados foram muito fora da realidade. Nós vamos, essa semana, com o presidente, fazer uma contraproposta para o procurador dele. Bom, Júlia Guimarães, o Guilherme é um jogador, acredito que você concorde, totalmente diferente do Ricardo Goulart. Pode ocupar a mesma função de armador centralizado, mas correndo menos, sendo mais clássico, mais habilidoso. Como você acha que ficaria esse time? Seria uma diferença muito brusca? Como que seria para o Cruzeiro a presença do Guilherme no lugar do Ricardo Goulart? E mais, você acredita nisso? Eu confesso que não acredito muito, não. Não duvido de nada no futebol, é óbvio. Não estou cravando assim que não vem. Mas acho que no fim não vai acontecer. Acho que o substituto vai ser outro, para ficar claro. Não estou falando que vai chegar para o Cruzeiro, não. Mas se chegar num exercício ali, até de comparar os dois times, que sempre é interessante. Como ficaria? Você acha que melhoraria, pioraria? O Cruzeiro ficaria sem muito combate na marcação ali? Como é que seria? Bom, o Guilherme, como você falou, ele tem características diferentes do Ricardo Goulart. Mas o Guilherme, por exemplo, ele poderia utilizar o passe dele em profundidade, que ele tem muita qualidade nisso, para colocar bolas em profundidade, por exemplo, para o William, para o Everton Ribeiro, fazer bons lançamentos para o Leandro Damião, que é um jogador que atua um pouco mais fixo. Então, o Guilherme, a gente já falou muito aqui da qualidade dele, né? Seria uma boa também para o Cruzeiro. O Cruzeiro, como o Júnior disse agora, vai ter que mudar o seu estilo de jogo, de acordo com o jogador que for contratado para a reposição do Goulart. Então, o Guilherme, eu acho que seria, sim, uma boa. E eu acho que poderia, como ele não corre tanto quanto o Goulart, não aparece tanto compensar assim, de outra maneira. Compensaria, eu acho, com essas bolas em profundidade, com bons lançamentos para esses jogadores de velocidade nas pontas e o Leandro Damião mais centralizado. O Maluf, ali comentando o caso Guilherme, falou a respeito dos valores, que parecem são o principal entrave para a concretização dessa negociação. Em que pé que está isso, Dimar? Ele está perto de fechar? Ele vai ganhar um aumento? Ele está pedindo demais? Ou ele desistiu desse aumento mesmo? Ele tem propostas de outros clubes para receber mais? Como é que está essa questão Guilherme, salário, Atlético? Como é que está para resolver isso? A gente até dizia hoje na Band News que uma coisa a gente tem que elogiar a diretoria do Atlético no que diz respeito à manutenção do grupo, que é o que ela está tentando. E a gente ouviu o tempo inteiro, tanto do presidente quanto do Maluf, que os esforços estão muito grandes para a permanência do Guilherme e até do Tardelli também, né? Tem se conversado muito. As cifras dos chineses, foi diferente da questão do Ricardo Goulart. Ele veio com o montante e fez. No caso do Atlético, está muito apertada a história, né? Não evolui financeiramente essa situação. Então, esse elogio tem que ser feito. Eles têm conversado muito com o Guilherme, mas o que a gente ouviu do Maluf efetivamente é que está muito difícil de fechar. Que o que se pede, o que o procurador do Guilherme pede é muito alto. Por mais que o Atlético tenha feito... Essa história de que ele pediu aumento. Depois disseram que ele desistiu do aumento. Depois que ele deu aquela entrevista dizendo que estava louco para ficar. Agora, quer dizer que ele pediu o aumento mesmo. O Atlético ainda acha muito alto, a diretoria acha muito alto. Agora, pode ser um fato novo essa história de uma possibilidade de Cruzeiro. Porque você imagina aqui, se o pessoal já está achando estranho o Hever ir para o Internacional para reforçar um adversário, você imagina ir reforçar o principal rival. É uma questão a se pensar também. O que tem... Muita gente dizia assim, o Guilherme tem um monte de propostas. O que a gente está vendo é que os times estão se acertando sem o Guilherme. Estão se acertando sem o Guilherme. Então, o Guilherme também vai ter que abrir mão de algumas situações se ele quer mesmo continuar no futebol brasileiro. Não dá para pedir tanto assim. Eu gosto muito do Guilherme, acho que a diretoria tem que segurar, que ele é um baita jogador, mas eu não concordo com esse pedido de aumento, não. Acho que não cabe nesse momento. Ele já ganha bem pelo que ele fez, as contusões, está de bom tamanho, recebe um ótimo salário, merece um voto de confiança continuar, mas não concordo e não entendo esse pedido de aumento. Também. A gente vai para o intervalo rapidinho, Júnior Brasil. Na volta tem mais JB comentando Cruzeiro, Atlético e mais novidades do futebol mineiro.